Olá, sejam bem-vindos a mais uma série de eletrocardiografia do canal TEM ECG. Aqui nós falamos sobre eletrocardiograma com viés médico profissional. Hoje nós vamos falar sobre eletrocardiograma do zero, noções básicas, tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar. Falaremos um pouco sobre as ondas do eletrocardiograma. O aparelho de eletrocardiograma não mede exatamente a corrente elétrica pelo corpo gerada pelo coração. Na verdade, o que ele mede é a intensidade desta corrente elétrica entre dois polos, o polo positivo e o polo negativo. É como se um rio corresse mais devagar para baixo ou corresse muito rápido para baixo. É a intensidade da corrente da água ou da corrente elétrica que o eletrocardiograma mede. Por isso também ele é chamado de voltímetro. Ele mede a voltagem entre dois polos. A teoria do dipolo tem a ver com, claro, dois polos, né, o positivo e o negativo, e, na minha opinião, é uma metáfora bastante inadequada em relação ao coração, porque o coração não é exatamente um guardador de energia elétrica como é a pilha. Mas para entender o que é medir a intensidade da corrente elétrica, a voltagem entre esses dois polos, ainda assim é uma metáfora razoável. Vamos adiante. O eletrocardiograma, então, ele mede a diferença entre dois polos, como uma pilha. É claro que a gente não mede essa intensidade de corrente elétrica entre um lado e outro do coração diretamente, com eletrodos fincados lá dentro. A gente faz isso através de eletrodos de superfície ou eletrodos periféricos, neste caso nos membros superiores. A intensidade que a corrente corre no corpo inteiro, gerada pelo coração, gera uma interferência eletromagnética que pode ser lida pela superfície desta forma. A despolarização do coração é quando os elétrons caminham de um lado para o outro, como numa pilha. E essa corrente medida nessa direção vai ser chamada de despolarização, quando a pilha se despolariza ou quando o coração se despolariza. Agora, quando a gente tem a repolarização da pilha, nós também temos a repolarização do coração. Não é exatamente ligando ele na tomada, como a gente faria numa pilha, mas o que queremos dizer aqui é que quando os elétrons vão do positivo ao negativo, repolarizando o coração, a corrente se inverte e o fluxo dessa corrente é medido num sentido oposto, no seu medidor, voltímetro ou eletrocardiógrafo. E o traçado eletrocardiográfico vai então medir essas correntes, essa intensidade de corrente em várias derivações. Mas vamos nos deter apenas em uma delas para ficar mais fácil de entender aqui. Esse traçado é bastante normal, é um traçado bastante conhecido no eletrocardiograma e no esquema fica mais fácil ainda de entender. Nós teremos aqui sempre estas ondas no eletrocardiograma. A primeira dessas ondas é chamada de onda P, ou onda P de complexo atrial, que representa a despolarização dos átrios. Seguindo com o alfabeto, nós temos então várias outras ondas. Aqui, a onda do complexo QRS. É melhor até entender que isto é um complexo ventricular. São ondas de despolarização dos ventrículos, que chamamos de complexo QRS. Esse complexo QRS representa a despolarização dos ventrículos. E ele pode ser estreito, que seria o normal ou trivial, durando menos do que 3 quadradinhos, ou esses complexos QRS podem ser alargados, durando mais do que 3 quadradinhos. Quando estão alargados e o ritmo é sinusal, ou qualquer outro ritmo supraventricular, como uma fibrilação atrial, esses complexos QRS alargados serão chamados de bloqueios de ramo. Nós vamos aprender sobre qual tipo de bloqueio de ramo você está vendo na série sobre eixo elétrico desse mesmo canal. Então entenda apenas que se o QRS está alargado, você estaria no campo dos bloqueios de ramo. Muito bem, voltando a um QRS estreito, é importante lembrar que ele está acontecendo antes da sua repolarização ventricular, que é a onda T de tatu. Então, seguindo o alfabeto, P, QRS, T. A onda T de tatu é a repolarização ventricular. Então, o ventrículo está se repolarizando nesse contexto. Então, podemos visualizar o eletrocardiograma desta maneira. A contração dos átrios acontece durante a despolarização desses átrios, formando uma onda
P de pato no eletrocardiograma. O relaxamento dos átrios compõe o período de repolarização dos átrios. Isso acontece no eletrocardiograma dentro do complexo QRS. É por isso que a gente não enxerga a onda T de tatu da onda P de pato. Então, a T da P está dentro do complexo QRS, acontece no mesmo tempo. Como a onda T de tatu da onda P de pato é muito pequena, ela é completamente anulada pelos complexos QRS, mas ela está acontecendo nesse tempo e representa o relaxamento dos átrios. Esta repolarização atrial, ela é o inverso da onda P, porque ela é um inverso da corrente. Então você vai ter uma onda P invertida em relação a P atrial. Ela não é importante porque ela normalmente não é vista por causa dos QRS, mas em bloqueio AV total, quando os complexos QRS estão dissociados das ondas P, ela estará lá. Preste atenção para não confundi-la com outra P de pato. Muito bem. A contração dos ventrículos vai formar os complexos QRS. E a sua distensão, o seu relaxamento ventricular, vai formar a onda T, que é a repolarização dos ventrículos. Por que a onda T de repolarização dos ventrículos, ela não é igual aos complexos QRS e oposta em sentido como acontece com a onda P de pato? Isso acontece porque a despolarização dos ventrículos ocorre por uma rede de His-Purkinje. Essa malha de grandes fios elétricos que despolariza do endocárdio para o epicárdio faz essa despolarização acontecer de forma muito rápida, gerando os complexos QRS. Já para que existisse uma onda T exatamente oposta ao seu QRS, nós teríamos que ter uma malha de His-Purkinje do epicárdio para o endocárdio, e eles teriam que ocorrer exatamente nesse sentido, oposto ao que a despolarização faria. Assim nós teríamos o inverso exato da despolarização do QRS. Na prática, o que a gente tem é uma despolarização pelo His-Purkinje e uma repolarização mais lenta do epicárdio para o endocárdio, só que não nesse sentido, porque de uma forma diferente do que a gente poderia imaginar, a repolarização dos ventrículos acontece em marcha ré e lentamente. Exatamente por esta razão, a onda T de tatu dos ventrículos, ela é uma onda mais lenta, então ela é mais larga do que os complexos QRS, e ela, vindo de ré, vai se registrar com a mesma polaridade dos complexos QRS. Então, neste exemplo, como o complexo QRS predominantemente é positivo, a sua onda T de tatu será predominantemente positiva. É o que nós estamos vendo aqui. Diferente da T de tatu da onda P de pato, em que elas são opostas uma à outra. Então vamos lá. Revisando o que acabamos de falar. A onda P é a despolarização dos átrios e a onda Q é o começo do complexo ventricular. Ela é a primeira onda negativa de um complexo QRS. Já a onda R é a primeira onda positiva de um complexo QRS. E a onda S é a segunda onda negativa do complexo QRS. Mas é melhor definida como sendo a primeira onda negativa após a primeira onda positiva. E a onda T é a repolarização dos ventrículos. Outra coisa importante sobre esse traçado eletrocardiográfico é que o complexo ventricular, ou complexo QRS, ele pode ser assim, Qzinho, Rzão, Szinho, mas não obrigatoriamente. E quando nós falamos QRS, por vício de linguagem, nós não estamos assumindo que exista uma onda Q, uma onda R e uma onda S. Quando eu lhe pergunto se o complexo QRS tem qual formato, eu estou dizendo, em outras palavras, o complexo ventricular tem qual formato? E você deverá me devolver a seguinte resposta. Neste caso, ele tem um formato de Qzinho, Rzão, Szinho. Mas não obrigatoriamente é sempre assim. Então você pode ter um complexo Rzão, Szinho, ou um complexo Rzão puro, ou simplesmente R, sem nenhuma das ondas negativas presentes. Ele pode ser um complexo QRS do tipo Qzinho, Rzão, pode ser Qzão, Rzinho, e pode ser sem R,
Como não tem uma onda R aqui, eu não sei se essa onda negativa é a primeira ou a segunda, então eu digo que é um complexo QRS do tipo QS. Afora essa exceção, o resto é bastante intuitivo. Nesse caso aqui, um Rzão, Szinho e Rzinho linha, porque nós temos uma R secundária, outra onda R, mais menor do que a primeira, e aí vai ser Rzinho linha, pode ser S duas linhas, R duas linhas, R três linhas, etc. Voltamos aqui agora ao normal, e vamos falar de intervalos nesse traçado eletrocardiográfico. O primeiro intervalo mais importante que precisamos conhecer é aquele que marca o início do complexo atrial até o início do complexo ventricular. Nesse caso, o início do complexo ventricular é uma onda Q, Qzinha, e portanto o início ao início se refere ao intervalo PQ. Parece natural entender dessa forma. Se você não tiver a onda Q, tiver uma onda R, você igualmente chamará esse intervalo de intervalo PR. E ele igualmente representa o início do átrio ao início do ventrículo. É sempre do início ao início. Mas o vício de linguagem fez com que a gente chamasse este também de intervalo PR. Entenda apenas que o intervalo PR inclui início a início. Início do átrio, início ao ventrículo. Mesmo que eu esteja chamando de PR um complexo QRS que começa com a onda Q, por simples vício de linguagem. Então, intervalo PR é o que habitualmente nós estamos falando do início ao início. E o seu valor normal varia de 3 quadradinhos até 5 quadradinhos de tamanho. Voltando ao traçado original, o próximo intervalo que a gente precisa conhecer é esse intervalo que se chama segmento PR. Infelizmente, é importante ver aqui uma pegadinha, tá? A gente usa segmento nesse caso e não intervalo para definir o PR, porque já usamos o termo intervalo para o intervalo PR. Por que isso aqui é importante? Porque é um intervalo que vai do final da onda P ao início do complexo QRS. Então ele vai do fim ao começo. Diferente do intervalo PR, que vai do início ao início, o segmento PR vai do fim ao começo. E ele deve ser chamado de segmento porque não há nenhuma onda do fim da onda P ao início do complexo QRS, é só uma linha reta. Esse segmento, portanto, é sempre quando há uma ausência de onda. Quando existe uma onda no meio daquele intervalo, você chamará aquilo de intervalo. Os intervalos incluem ondas na sua denominação. O próximo intervalo mais importante, que inclui ondas, é do começo do complexo QRS ao final do complexo QRS. Esse intervalo é o mais importante, na verdade, no eletrocardiograma, porque ele se detém em relação à despolarização dos ventrículos e à sua repolarização, ou, em outras palavras, a contração e distensão do ventrículo. Todo o ciclo cardíaco ventricular está incorporado dentro do intervalo QT. Alterações no intervalo QT vão levar o paciente a risco de morte súbita, e por isso ele é um intervalo extremamente relevante. Vamos falar um pouco mais sobre esses intervalos no sentido de estarem alterados, principalmente agora sobre o intervalo PR. Muito bem, entendendo que o intervalo PR nesse diagrama está normal, entre 3 e 5 quadradinhos, ele pode ser também aumentado em tamanho. Se ele está aumentado em tamanho, nós chamamos isso de decrementação da condução do nó atrioventricular. Ele está mais retardado. Então, o nó atrioventricular está retardando o impulso a chegar nos ventrículos. Então, a onda P sinusal acontece e ela é retardada para despolarizar os ventrículos por causa do nó atrioventricular. Esse retardamento dentro do nó atrioventricular vai produzir intervalos PRs fixamente longos. Esses intervalos PRs longos serão fixamente longos. E, embora o termo bloqueio seja inadequado, porque não há nada bloqueado aqui, o que queremos dizer com bloqueio AV de primeiro grau é que existe um atraso na condução entre átrios e ventrículos. Voltando ao normal, nós podemos ter um verdadeiro bloqueio atrioventricular, quando a onda P está realmente bloqueada, quando nós não temos uma condução de QRS para aquela onda P. A onda P foi bloqueada anterogradamente na sua condução aos ventrículos. É uma onda P bloqueada.
Quando essa onda P bloqueada acontece através de um intervalo PR, que vai decrementando a condução aos ventrículos e, portanto, aumentando esse intervalo PR, para finalmente acontecer o bloqueio atrioventricular, a onda P bloqueada, nós chamamos isso de bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1, ou MOBITS 1. Voltando ao normal e agora enxergando um novo bloqueio atrioventricular, quando esta onda P verdadeiramente bloqueada e, portanto, sendo parte de um bloqueio atrioventricular de segundo grau, ela acontece sem que os intervalos PRs prévios ao bloqueio sejam aumentados, decrementando pelo nó AV, é um bloqueio súbito, portanto, nós chamamos isso de bloqueio do tipo 2. Então, bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2, porque a onda P foi bloqueada subitamente sem aumentos prévios do intervalo PR. É mais grave do que o bloqueio do tipo 1, porque, nesse caso, o bloqueio está acontecendo no His-Purkinje, onde o tecido de His é tudo ou nada, e ele bloqueia assim subitamente, sem avisar que vai bloquear. O nó atrioventricular produz decrementos que aumentam o intervalo PR. Bloqueios do nó atrioventricular são menos graves do que bloqueios no His, porque o nó atrioventricular foi feito fisiologicamente para bloquear, enquanto o His não foi feito para bloquear, foi feito para conduzir eletricidade. Por isso é muito mais grave o His bloquear do que o nó atrioventricular. Voltando ao traçado elétrico normal, vamos agora para um bloqueio atrioventricular de segundo grau, em que a gente não consegue observar ondas P com segmentos PR ou com intervalos PR prévios. Veja bem, eu não tenho duas ondas P conduzidas para enxergar uma onda P bloqueada como nos exemplos anteriores. Se eu não enxergo o intervalo PR aumentando gradualmente, nesse caso eu sou obrigado a descrever apenas o que eu estou vendo. No caso, duas ondas P para um QRS conduzido. Então nós temos um bloqueio atrioventricular de segundo grau, porque é uma onda P bloqueada, do tipo 2 para 1. Se fossem 3 ondas P para um QRS, nós chamaremos isso de bloqueio atrioventricular 3 para 1. Veja bem, não adianta olhar o intervalo PR depois do bloqueio e o intervalo PR antes do bloqueio para dizer que o bloqueio é súbito. Eu preciso olhar duas ondas P conduzidas antes do bloqueio para determinar se existe um decremento aumentando o PR ou um bloqueio súbito. Então, eu não tendo esta informação, eu sou obrigado a laudar apenas bloqueio atrioventricular 2 para 1. E agora, partindo para o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, onde existe um escape ventricular com QRS bem formado. Se você olhar desavisadamente, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau pode passar como um bloqueio de segundo grau. A grande razão pela qual isto é um bloqueio de terceiro grau, nesse caso, é que o intervalo PR ali está curto e o QRS está caindo quase dentro da onda P sinusal. Um traçado muito longo de eletrocardiograma vai mostrar vários intervalos PRs distintos, às vezes aumentando ou diminuindo de tamanho, e eventualmente um intervalo PR bem curto. São falsos intervalos PRs. Não existe uma pré-excitação ventricular fazendo um PR curto aqui. Esse PR é falso. O fato de existirem complexos QRS com intervalos PRs curtos dentro de um traçado deve remeter você ao diagnóstico de bloqueio atrioventricular total. Isso é muito relevante, porque é assim que a gente diferencia um BAVT, um bloqueio AV de terceiro grau, de um bloqueio AV de segundo grau, quando a gente encontra PRs falsamente curtos. Isso representa, na prática, uma verdadeira dissociação entre átrios e ventrículos. Então, essa onda P que ali está, não está gerando um complexo QRS. Esse complexo QRS está sendo gerado pelo RIS ou pelo nó AV, sem nenhum comando do átrio. Por isso mesmo, acontecendo a qualquer momento. Claro que, se não houvesse aquele escape, não haveria confusão sobre o bloqueio AV total. Esse é um bloqueio AV total, de terceiro grau, portanto, sem escapes. Fica óbvio que existe um bloqueio AV total aqui. É um ritmo sinusal para os átrios, mas sem escape para os ventrículos. Esse traçado, ele é um traçado de morte.
E você não enxerga isso no pronto-socorro, porque isso acontece na casa do paciente, ele já chega morto ao pronto-socorro. Se você enxergar isso em um traçado, provavelmente será em um traçado de Holter que está mostrando, infelizmente, a morte do paciente registrada. É para evitar que isso aconteça que nós implantamos o marca-passo. O marca-passo vai gerar uma espícula, um artefato espicular, como esse que está aqui. Sempre aparece essa espícula no eletrocardiograma, a espícula do eletrodo do marca-passo. E como ela está implantada no ventrículo direito, no endocárdio, ela não vai ser despolarizada a partir de His-Purkinje. Então ela vai gerar um complexo ventricular mais alargado, porque nasce da massa ventricular e se propaga lentamente pelos ventrículos fora do sistema de His-Purkinje. Isso vai gerar um QRS alargado, que vai ficar muito parecido com um bloqueio de ramo, mas é um bloqueio de ramo gerado pelo marca-passo e é sempre chamado então de batimento de captura ou batimento capturado pela espícula, uma espícula gerando um complexo QRS, uma espícula capturando o ventrículo na forma de um QRS alargado. Repare nesse exemplo que a onda P sinusal está conseguindo comandar essa espícula e gerando um complexo QRS. Esses marca-passos são dupla câmara porque existe uma capacidade de sentir a onda P sinusal e mandar um impulso para os ventrículos, evitando aquela assistolia. Esse é o traçado mais comum de eletrocardiograma com marca-passo no pronto-socorro. E aí acaba ficando fácil reconhecer esse diagrama que nós colocamos aqui. Isso é divulgado em todas as salas de aula, em muitas salas de aula, como uma regra básica. O bloqueio AV de primeiro grau não precisa de marca-passo, o segundo grau do tipo 1 não precisa de marca-passo, e já o marca-passo é necessário a partir do bloqueio de segundo grau do tipo 2, avançado ou até de terceiro grau. Ocorre que esta regra é uma regra apenas didática, ela é falsa para a indicação de marca-passos, porque se fosse apenas isso, nós não teríamos uma diretriz de implante de marca-passo com 88 páginas, que é a última diretriz brasileira sobre esse assunto. Então, se fosse verdade, não precisaríamos de diretrizes para implante de marca-passo, seria apenas apresentar essa primeira página para vocês e pronto. Por que isso é falso? Porque existem pacientes que nascem com bloqueio atrioventricular total, bebês. E esses bebês nascem com um BAVT cujo escape é o nó atrioventricular. E eles respondem muito bem ao exercício, à febre e a outras condições hemodinâmicas que precisam aceleramento do coração. Eles não fazem assistolia. No bloqueio atrioventricular congênito não há risco de assistolia e de morte súbita. E você só vai implantar um marca-passo num BAVT congênito se essa criança, crescendo como adulto, começar a ter disfunção cronotrópica, dificuldade para andar, para fazer exercícios, eventualmente uma cardiomegalia produzida por uma frequência cardíaca muito lenta, sintomas de desmaio, etc. Isso tudo consta nas diretrizes. Quando você tem um BAVT congênito com sintomas, você deve indicar o marca-passo. Na falta de sintomas, você pode apenas acompanhá-lo durante toda a vida adulta sem implantar esse marca-passo. Da mesma forma, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau não precisa de marca-passo, mas há alguns bloqueios gigantes de primeiro grau que fazem a válvula tricúspide fechar enquanto o átrio está batendo, quando você tem um intervalo PR muito grande. Isso vai gerar sintomas, que são sintomas até inespecíficos de tontura, mal-estar, cansaço, etc., que quando interpretados à luz da razão de outros dados clínicos e eletrocardiográficos, vão indicar um marca-passo para resolver esses sintomas num bloqueio AV de primeiro grau. Então, preste atenção nessa classificação. Ela é uma classificação eletrocardiográfica e, uma vez feito o diagnóstico eletrocardiográfico, você vai até as diretrizes incorporar os dados clínicos do paciente para então indicar ou não um marca-passo. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre eixo elétrico no eletrocardiograma. Existe uma série inteira sobre eixo elétrico que vale a pena ser assistida. Todos esses vídeos foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link encontra-se aqui na descrição. Lembre-se, nós vamos falar de eletrocardiograma sem precisar falar da rosa dos ventos. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do eletrocardiograma.